Ninguém me perguntou, mas o assunto que eu quero repercutir nessa semana é a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo, que começa agora dia 12 de junho. Na última quarta-feira, o Felipão, o Luiz Felipe Scolari, convocou os 23 jogadores que disputarão a Copa. Eu anotei aqui a listinha para que eu não me perdesse. São eles: goleiro Júlio César, Jefferson e Victor. Zagueiros: Davi Luiz, Thiago Silva, Dante e Henrique. Laterais: Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Volantes: Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires. Meias: William e Oscar. Atacantes: Bernard, Fred, Hulk, Jô e Neymar. A seleção está convocada. Você pode discordar de um nome ou de outro, talvez o zagueiro Henrique do Napoli tenha sido a única surpresa. E eu vou torcer pela seleção brasileira. Eu vou torcer pela seleção, talvez pela seriedade do Luiz Felipe Scolari, talvez pela seriedade do Carlos Alberto Parreira, coordenador técnico da seleção, muito provavelmente pelo fato de representar o meu país, mundo afora, essa seleção, mas os motivos param por aí. O próprio Felipão, um homem sério, na quarta-feira à noite, ele convocou a seleção na quarta de manhã, na quarta-feira à noite ele foi até o Jornal Nacional da Globo. Ele foi pedir benção para quem manda. Ele ficou lá, deu risada, fez comentários. O Felipão foi a principal atração do Jornal Nacional de quarta-feira. Até homens sérios precisam fazer concessões. E falando em concessão, quando eu fui escolher o tema que eu falaria no Ninguém Me Perguntou dessa semana, eu pensei, poxa, mas falar de futebol, existem problemas tão mais importantes para serem falados. Por exemplo, se eu fosse falar de cultura, eu poderia falar sobre a morte de Jair Rodrigues, que ocorreu essa semana. Jair Rodrigues, um ícone da música brasileira. Se eu fosse falar de assuntos graves, eu poderia falar de dengue. Eu poderia falar da seca no sistema Cantareira, aqui em São Paulo. Eu poderia falar das enchentes no norte do país. Eu poderia falar sobre a falta de segurança, sobre a falta de educação, sobre a falta de saúde. Existem muitos problemas graves no Brasil. Aliás, se o Brasil fosse um país sério, nós não estaríamos nem falando sobre Copa do Mundo, organizando uma Copa do Mundo aqui. Peraí. Se o Brasil fosse um país sério, até que nós poderíamos organizar a Copa do Mundo. O problema é que o Brasil não é um país sério. Então eu vou torcer pela seleção, apesar de todos os pesares. Eu espero que, embora eu torça pela seleção brasileira, embora você em casa torça pela seleção, nós nunca esqueçamos dos problemas que tem o Brasil. De problemas muito mais importantes que futebol. Futebol é o ópio do brasileiro. O Brasil é conhecido lá fora, talvez, pelo futebol, pelo carnaval, pelas mulheres bonitas. Essas talvez sejam as principais razões, infelizmente. Eu, como brasileiro, torço pela seleção, mas eu quero também que muito se atente, todos nós, aos protestos que haverão durante a Copa do Mundo. Há protestos legítimos contra tudo que existe nesse país e que não está certo. É um bom momento de fazer protesto. É um momento em que todos os holofotes estarão voltados para cá, todas as câmeras, toda a imprensa. Eu espero que o Brasil seja campeão do mundo, mas eu espero que, mais que tudo, nunca esqueçamos dos problemas do nosso país
que são muito mais importantes do que a cultura do pão e do circo, do que toda essa bagunça organizada que se faz no Brasil para que alguns ganhem dinheiro e para que o povo continue da mesma maneira que sempre esteve, na merda. Ninguém me perguntou, mas eu sou o Fábio de Lima e faço questão de responder. Obrigado pela atenção e uma boa semana para nós. Até a semana que vem.